Meu nome é Pedro, seja bem-vindo à Crítica Comunista e seja bem-vindo às minhas considerações sobre o capítulo 2 do Estado e a Revolução de Lenin. Se você ainda não é seguidor do canal, clica aqui embaixo, segue. Se tiver interesse em conversar mais sobre o assunto, me manda um direct no Instagram e vamos ao assunto. Lenin começa falando que os dirigentes da época, os sociais-democratas, mas a gente pode fazer uma associação com os dirigentes de esquerda hoje, eles esqueceram o marxismo porque é uma teoria inconciliável com a concepção de que é possível avançar passo a passo e de maneira progressiva e pacífica em direção ao socialismo. Esses reformistas acreditam que é possível subjugar a minoria da burguesia a uma maioria da classe trabalhadora de maneira gradual e permanente. E aí acabam fazendo de qualquer ideia de socialismo um verdadeiro sonho. E trocam esse sonho, que dizem que só pode funcionar na cabeça dos revolucionários, por essa utopia de que, através de reformas, é possível conquistar uma sociedade justa, fraterna, democrática, que seja. Mas a história mostra que diversas experiências de reformistas no parlamento geraram apenas um adiamento das principais reformas que eram necessárias à classe trabalhadora, ou foram experiências transitórias sucedidas por golpes organizados para impedir que essa classe trabalhadora dentro do Estado burguês, com um representante ou outro, pudesse prejudicar em demasia a burguesia. O poder político é o resumo oficial do antagonismo político existente na sociedade civil. O poder político é o resumo oficial do antagonismo político existente na sociedade civil. Como assim? Há um antagonismo, há uma classe explorando economicamente a outra. No caso do capitalismo, há a burguesia expropriando o mais-valor da classe trabalhadora. E isso só pode acontecer porque existe uma dominação política que serve exatamente para evitar que esses explorados se revoltem contra a sua dominação, que exijam sua parte, que exijam o que lhe é de direito. Lembremos que os estados nacionais eles surgiram na época de decadência do feudalismo, quando você precisava de uma força centralizada de homens armados que pudessem conseguir controlar as diversas revoltas camponesas que vinham acontecendo. Essa força ela foi apropriada pela burguesia durante a Revolução e foi utilizada ao seu favor. Então, na sociedade civil, existe, segundo Lenin, uma guerra civil, uma luta que em certos períodos explode e se transforma numa disputa aberta pelo poder político. Quando o proletário assume o poder político, ele passa a usar a máquina do Estado exatamente para reprimir a burguesia, que inevitavelmente vai organizar uma contra-revolução. E além disso, o proletário usa o Estado para que ele também retire todos os meios econômicos da mão dessa burguesia e concentre na figura do próprio Estado. Portanto, a gente está falando aqui de um processo de transição socialista. Essa transição rumo a uma sociedade sem classes, ela precisa de uma organização da classe trabalhadora como uma força especial de repressão, ou seja, uma ditadura da classe trabalhadora ou ditadura do proletariado, como o Lenin fala. Mas como acontece essa tomada do poder político? Ela não é automática. Durante certo período, durante o regime burguês, os marxistas eles atuam dentro do que Lenin chama de partido operário, mas vamos tratar aqui de do movimento dos trabalhadores, para que se forme uma vanguarda dessa classe trabalhadora. É essa vanguarda que numa revolução vai conduzir todos os oprimidos, a pequena burguesia, os camponeses, que seja, atrás dele na tomada do poder político. E é só essa classe proletária, diante das suas próprias condições de trabalho e de existência, que consegue ir até o fim nessa luta. Por exemplo, como Lenin traz, a pequena burguesia, os camponeses, eles podem, durante o próprio período do regime burguês, conseguir cargos interessantes no exército, nas polícias, na burocracia do Estado. Já os proletários, eles não têm nada a perder senão seus próprios grilhões, como fala Marx. E é por isso que a classe operária, os proletários, de maneira geral, é que são os responsáveis por fazer uma revolução se tornar uma revolução triunfante, com o poder político sendo arrancado das mãos da burguesia e passando para a classe explorada. Um último comentário antes da gente encerrar esse vídeo.
Vocês imaginam os chefes de uma polícia militar de alguma grande capital, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, que seja, entrando em uma grande propriedade ociosa no centro urbano e desapropriando ela para fins de moradia popular? É impossível. É por isso que o Lenin está falando que o Estado ele precisa ser abolido, mas não o Estado proletário, o Estado burguês, porque todo o aparelho, toda essa máquina de arrecadar impostos, de construir força militar, inclusive força administrativa, ela precisa ser usada contra a burguesia. E aí eu repito isso várias vezes porque é essencial. O Estado burguês não pode ser reformado ou modificado para o interesse dos trabalhadores. Ele precisa ser abolido e, no seu lugar, ser construída a comuna, que Lenin vai tratar nos próximos capítulos e nós vamos falar aqui nos próximos vídeos. Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.